Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. A partir de hoje eu vou estar aqui contando um pouquinho da minha vida, mostrando a minha rotina, fazendo vlog, mostrando os meus filhos, o meu dia a dia. Então esse é meu primeiro vídeo, então sejam bem-vindos. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês um relato sobre a minha segunda gestação, do meu filho mais novo, que talvez podem ajudar alguém que esteja vendo esse vídeo, né, e esteja passando pelo mesmo problema que eu passei. Eu tenho dois filhos, o Kalel e o Bernardo. O Kalel vai fazer 5 anos agora em setembro e o Bernardo vai fazer 2 também agora em setembro. E na gravidez do Bernardo, eu passei um período muito difícil da minha vida. Eu falo que foram um dos piores momentos que eu passei na minha vida. Foi uma gravidez de risco. Eu descobri durante a gestação, nos exames de pré-natal, que eu estava com hepatite C. Depois eu descobri que eu estava com diabetes gestacional e tive que tomar insulina. Então, eu sou moradora do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. E aqui, em Duque de Caxias, não tem suporte para uma gestante com hepatite C. Quando eu descobri que eu estava com hepatite C, eu tinha acabado de fazer um exame de sangue e tinha levado para o médico do pré-natal. Eu fiz o meu acompanhamento do pré-natal todo pelo SUS. Mas, até um determinado momento, eu fiz pela clínica da família, da minha cidade. E quando eu descobri que eu estava com hepatite, o médico me deu o diagnóstico. Barulho do carro. O médico me deu o diagnóstico, ele não sabia nem o que me explicar. Ele rapidamente me encaminhou para o centro de saúde também da minha cidade, mas no centro de saúde também foi um pouco complicado para mim, porque a impressão que eu tinha era que eles não sabiam muito o que fazer comigo, porque eles não estavam acostumados a lidar com uma gestante com hepatite C. Aí me deram um encaminhamento e eu fui me tratar no Pedro Ernesto. É um hospital de grande porte, um hospital escola aqui no Rio de Janeiro. E a partir daí eu comecei a fazer o meu pré-natal no Pedro Ernesto. Durante esse processo, eu estava com diabetes gestacional, hepatite, nervosa. A minha gestação praticamente inteira, eu tive muita crise de ansiedade. Eu falo que eu fiquei muito triste durante a minha gestação, porque eu fiquei muito preocupada. Eu falo que eu envelheci uns 10 anos, sabe? Mas eu continuei fazendo pré-natal. Lá no Pedro Ernesto eu fui muito bem acolhida. Eles me explicaram, eles queriam me encaminhar para um psicólogo, porque eles viram como é que estava a minha cabeça, porque eu andava muito preocupada. Aí fiz o pré-natal no Pedro Ernesto. Ficava acompanhando com o exame de sangue, minha carga viral estava bem alta e a minha preocupação era: será que meu filho também vai contrair hepatite? E os médicos falavam que não sabia, que quando ele nascesse a conduta seria diferente. E assim eu fui, fiz o meu pré-natal todo. Aí eu não conseguia, na parte do diabetes gestacional, eu não conseguia baixar minha glicose. Eu tomei insulina, ficava medindo, né? Comprei aquele aparelhozinho, ficava medindo para ver se tinha baixado nos períodos que ela falava. De manhã tomava insulina. E eu lembro que na minha última consulta de pré-natal, a minha glicose estava muito alta e me internaram. Eu fiquei 10 dias internada para eles induzirem o meu parto, porque quem tem diabetes gestacional não pode passar de 38 semanas quando toma insulina. E o meu filho, ele estava com o abdômen muito alto, então eu com 37 semanas, eles me internaram. Eu fiquei e foi muito difícil para mim, gente, porque na minha primeira gestação foi uma gestação super tranquila. E na minha segunda, eu tive todos esses problemas, sabe? E a minha cabeça, ela não parava porque eu ficava muito preocupada. E dentre
essas preocupações ainda teve outra. Eu fui fazer uma ultrassom morfológica, deu que o cerebelo do meu filho era um maior que o outro. Então já bastasse a preocupação de estar com hepatite C, diabetes gestacional, tomando insulina, e a preocupação de como meu filho ia ser, como meu filho ia nascer. E eu costumo falar que tem momentos na nossa vida que nada que as pessoas falem nos consola. Então, nesse momento, eu me isolei muito, sabe? Eu vivia só eu, minha família e o meu momento. Isso foi muito ruim pra mim, mas também foi muito bom pra algumas coisas, porque nesse meu momento de isolamento, eu consegui selecionar as pessoas que estavam próximas a mim e as que realmente eram minhas amigas, as que realmente se preocupavam comigo. E, enfim, me internei, meu parto ia ser normal, só que eu não quis parto normal, eu quis cesárea. Eles colocaram um balão em mim, eles induziram meu parto com balão, só que eu não evoluí nas contrações e naquele momento eu clamava muito a Deus, sabe? Eu falava, Deus, cuida da minha vida, cuida do meu filho. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa, porque se meu filho tivesse pego hepatite, ele poderia só tratar com 12 anos. E quando eu estava grávida, eu não podia tomar medicação, porque a medicação era forte. Então, eu teria que esperar ele nascer, amamentar até 6 meses, porque tem isso. Eu escutei de pessoas que eu não poderia amamentar, mas no Pedrenet eles me falaram que eu poderia amamentar sim. Amamentei meu filho até 6 meses, mas foi uma amamentação bem complicada, porque quando você tem hepatite, qualquer feridinha no seu peito, você não pode amamentar. E meu peito inchava muito. E o Pedro Ernesto, ele é um hospital muito, muito, muito bom. E eu tinha que tirar leite no banco de leite. Foi muito difícil. Por isso que eu falo que parece que eu envelheci, 10 anos. Mas eu fiquei internada. Aí, no dia do meu parto, eu decidi que eu não queria mais parto normal, porque o balão, ele não evoluiu as contrações. Então, na minha cabeça, eu poderia induzir com um comprimido que não ia evoluir. E eu senti no meu coração também de não ter parto normal. Eu fiquei com vontade de ter parto cesáreo, porque o meu primeiro filho foi parto normal, mas foi super tranquilo. É tranquilo entre aspas, né? Porque eu fiz também pelo SUS e fiz aqui no meu bairro, na Clínica da Família. No meu pré-natal do Bernardo, eu percebi que do Calel faltou muita coisa, sabe? Mas graças a Deus, o parto foi bom, meu filho nasceu bem. E voltando a concluir o que eu estava falando, eu fiquei internada, aí fui para mesa de cirurgia para fazer a cesárea. E na minha gravidez eu ficava muito triste, sabe? E tinha um louvor que eu ouvia, que é assim: a resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu ouvi muito esse ano na minha gestação, e eu lembro que eu estava... eles estavam começando o meu parto e a anestesista estava colocando uma música no celular dela, e eu pedi para colocar esse louvor e ela colocou. Gente, eu pude sentir que Deus estava ali comigo. Os médicos estavam louvando junto comigo, foi a coisa mais linda. E o meu filho nasceu perfeito. Aí depois que ele nasceu, eu agradeci a Deus por tudo que ele fez e por ele ter cuidado de mim, sabe? Aí meu filho nasceu, eu pude amamentar logo assim que ele nasceu, só que meu peito ficou ferido. Então ele tomava fórmula no hospital e o meu peito, só que meu peito ficou muito ferido e ele inchava, sabe? E eu ia no banco de leite, teve um dia que foi um dia assim, nossa, terrível pra mim, porque o meu peito ele estava ferido. E lá eles não deixavam amamentar, porque eu não sabia se meu filho tinha ou se ele não tinha hepatite.
e meu peito ficou desse tamanho. E eu fui pro banco de leite e elas estavam fazendo a ordenha e elas não usam, né? O que a gente usa para tirar o leite, aquelas bombas, era manual. Então, para ser mais rápido, uma ordenhava de um lado, outra ordenhava do outro. Nossa, doeu muito. Sabe quando você sente uma dor tão grande que você não consegue raciocinar? Foi isso que eu senti. E eu lembro quando eu saí até meio tonta. A minha acompanhante que tava, foi uma amiga minha que ficou comigo, perguntando o que aconteceu. Aí eu contei pra ela, mas aí eu retirei, teve todo aquele processo. Amamentei meu filho até 6 meses e ele, depois de 5 dias, ele fez exame de sangue para ver se ele estava com hepatite ou não. Então, quando ele fez o primeiro exame, deu negativo. Deu que ele teve contato com o vírus, mas ele não era portador do vírus, então ele não tinha hepatite. Porque a médica também me explicou que a hepatite tem 4 tipos. Você pode pegar hepatite uma vez, mas você pode pegar as outras 3 vezes também, porque você pode pegar outros tipos de hepatite, sabe? E o meu filho não tinha nada. Aí quando eu tava para ter alta, eu pedi o neuropediatra para fazer uma tomografia. O cerebelo do meu filho, perfeito, não tinha alteração, do mesmo tamanho. E eu tinha feito 4 ultras no hospital. Uma das vezes até um professor desceu para falar comigo, me explicar sobre. E quando ele nasceu, o cérebro do meu filho perfeito. E eu continuei tratando ele, né, com a DIP, que é a especialidade. E eu também continuei me tratando com a DIP. E depois de 6 meses, eu tomei a medicação. E o meu filho, ele continuou fazendo os exames e deu negativo. E o meu filho não tem nada. Ele não tem hepatite, ele é perfeito. O cerebelo dele é do mesmo tamanho. E uma coisa que eu quero falar pra você, que talvez na sua gestação esteja passando por algum problema, confie em Deus. Confie em Deus. Eu sei que o desespero vem, eu sei que a aflição vem, mas coloca a sua confiança em Deus, porque foi isso que eu fiz. E hoje eu falo que eu vivo um milagre. E o que eu cantava era a minha oração, porque naquele momento eu não sabia o que Deus ia fazer, mas eu tinha certeza que Ele ia fazer, porque tudo que Ele faz é perfeito. E Deus, Ele foi muito na minha vida, me deu um filho maravilhoso, uma família maravilhosa. Então, se nesse período que você está passando, se você estiver aflita, deposite a sua confiança em Deus, porque Ele faz. E eu sou prova viva e eu estou aqui para contar para vocês. E graças a Deus eu fiz o tratamento, tomei toda a medicação, 3 meses de medicação, a medicação até era um pouco forte, e deu tudo certo. Então, esse era o meu primeiro relato, do meu primeiro vídeo que eu gostaria de contar para vocês. Se vocês gostaram do meu conteúdo, se vocês gostaram do meu canal, mais uma vez sejam bem-vindos, ative o sininho, se inscreva e tchau, tchau.